E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos falar hoje dessa vitória do Flamengo sobre o Grêmio, né? 2 a 0, um jogo que o Flamengo se impôs fora de casa, né? Uma grande vitória, uma das melhores atuações do Flamengo no ano, tá? Vamos falar um pouquinho do jogo e falar os destaques do jogo, né? Pessoal, o jogo começou com o Flamengo ganhando, né? Com 3 minutos de jogo, a Arrascaeta fez um lindo gol, driblou o goleiro e tocou para o fundo da rede. Então, o jogo já começou favorável ao Flamengo, né? O Grêmio teve alguns minutos de domínio, assim, com a mais a bola, tendo chance, mas não conseguiu fazer o gol. E depois o Flamengo continuou tendo chance, tendo mais a bola, dominando, controlando o time gaúcho, tá? E foi assim que terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo continuou mantendo o ritmo, né? Tendo mais oportunidades, aproveitando os espaços, né, que a defesa do Grêmio deixava. E quando foi 21 do segundo tempo, a Arrascaeta fez o segundo gol, um belo gol, e matou o confronto, né? Daí em diante o Grêmio se lançou o ataque, tentando pelo menos um empate, mas não conseguiu. Teve um chute do jogador Alisson no final do jogo, que o Rossi fez uma grande defesa, mas o Flamengo foi dono do jogo, senhor do jogo, e controlou a maior parte do tempo a partida. Vamos falar dos jogadores, né? Rossi foi bem, fez uma linda defesa. Wesley também acho que fez um jogo ok, não foi um jogo brilhante do Wesley. Léo Ortiz, um dos melhores em campo, tá? Bright White não se criou pro lado dele, o jogador do Grêmio. Léo Pereira também fez um jogo ok, não foi brilhante como o Léo Ortiz, mas foi um jogo ok. Alexandre dominou a lateral esquerda, dominou o lado esquerdo, tá? Muito bem também. Pulgar, muito bem também, outro grande jogador. De La Cruz também, um dos melhores em campo, De La Cruz. Arrascaeta, o melhor em campo, fez 2 gols, teve chance, deu passe. Grande jogador, tá muito bem, né? Ele sem lesão, ele jogando direitinho, ele ajuda muito o Flamengo. Gerson, acho que foi um jogo brilhante do Gerson, né? Segurou muita bola, né? Para tomar a falta, esperar os companheiros chegarem de costa. Mas não acho que foi um jogo brilhante do Gerson, não. Foi um jogo ok. Não foi brilhante, não foi um dos melhores em campo, mas também não foi um dos piores. Michael participou do primeiro gol, deu o passe que o jogador do Inter, do Grêmio, desviou e sobrou para Arrascaeta para fazer o gol, mas a Michael não fez um bom jogo, na minha opinião, tá? Achei um jogo. Mas ele teve chute para fazer gol também. Acho que fez um jogo, vamos dizer, ok, né? Teve algumas chances assim, mas ainda, para mim, acho pouco para ele. Acho que ele pode muito mais ainda. E Bruno Henrique teve algumas chances perdidas, né? Alguns erros que ele não está acostumado a fazer, né? Então acho que também estava um pouquinho abaixo. Os que entraram, Plata, fez um jogo, não teve tanto, perdeu algumas bolas, não teve tanto destaque o Plata. Alan, tocou algumas vezes na bola, segurou a bola no meio de campo, tudo isso, mas não se destacou não. Luiz Araújo entrou no final, pouco tocou na bola, Luiz Araújo. Juninho correu atrás da bola no final do jogo, também poucos toques na bola, né? E Cebolinha entrou bem, deu 2 chutes do gol, o goleiro defendeu, um bom chute, né? Então entrou bem o Cebolinha. Pessoal, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, tá com 7 pontos, junto com o Palmeiras, que ganhou também nessa rodada. O Flamengo tá na frente porque fez um gol, tem um gol de saldo na frente. O Flamengo tem 5, o Palmeiras tem 4. Por isso o Flamengo é o líder. Na próxima rodada o Flamengo vai receber o Juventude e o Palmeiras vai visitar o Internacional, ou seja, uma boa rodada para o Flamengo abrir uma boa vantagem, uma vantagemzinha no Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso na teoria, né, gente? Porque o Juventude ganhou 2 partidas nesse Campeonato Brasileiro, perdeu uma pro Botafogo, ganhou do Vitória e ganhou do Ceará em casa e perdeu fora de casa pro Botafogo. Então a gente espera que seja um grande jogo, né? Quarta-feira que o Maracanã esteja lotado, que a torcida compareça, que a diretoria bote ingressos baratos, né? Para lotar o Maracanã, para fazer uma pressão para o Flamengo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo maravilhoso do Flamengo contra o Grêmio, uma resposta contra a derrota contra o Central Córdoba. Cebolinha disse na zona mista que subestimaram o Central Córdoba, tá? Então foram surpreendidos pelo time argentino. E tem mérito do time argentino, tá? Mas o Flamengo deu muita bobeira no jogo contra o time argentino. Mas ontem contra o Grêmio jogou muito bem, se comportou muito bem, se impôs
dentro de Porto Alegre e mereceu a vitória. Vitória justíssima, sem reparos. Flamengo mereceu os 3 pontos. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Compartilha, comenta aí o que você achou da partida. Quem foi o melhor na sua opinião? Acho que esse é fácil de concordar que é o Arrascaeta, né? É isso, até o próximo vídeo. Valeu!